Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Beck, sou professor de informática no Aprova Concursos e estou aqui para falar com você sobre o concurso da Secretaria de Justiça do Ceará, especificamente para o cargo de agente penitenciário. Nós sabemos que a prova está aí, não temos prova ainda, não temos edital, mas nossa prova está aí. Já a previsão de prova, de edital, de certame, do concurso em si. E eu estou aqui para trabalhar alguns detalhes sobre a disciplina de informática contigo. Sim, começar já a se preparar é estratégia vencedora. E você sabe que informática é uma disciplina que traz aí um certo diferencial. As pessoas eventualmente vão bem lá em português, na parte de legislação específica, vão bem na parte de direito em si, direitos humanos, que são elementos que você precisa saber, não tem como fugir disso. Agora, informática, para muitos, acaba sendo a pedra no sapato, não é mesmo? Então, vou trazer aqui alguns elementos fundamentais. Primeiro deles, nós não temos ainda a banca. Sem a banca é difícil estudar, porém não é impossível. Tá, Beck, e você sabe qual foi a última banca? Sei, foi obviamente a Universidade Estadual do Ceará. Tá, e será que eles podem usar a mesma banca? Tradicionalmente, em determinados casos, pode. Então, eu posso estudar com as últimas questões da banca? Veja, em alguns casos isso não funciona. Para o nosso caso, em informática, podemos pegar as últimas questões. Mas é legal sempre setorizar, entender quais partes do conteúdo podem aparecer tradicionalmente cobradas por essa banca. Por exemplo, o Windows, a parte de editores de texto, de planilha eletrônica ou de cálculo, a parte de internet e de segurança e a parte de hardware, que é a parte mecânica do computador. Sim, eles ainda podem cobrar. Mas tudo isso vai depender do nosso edital e de como que ele foi montado, ele foi estruturado. Eu tenho algumas perguntas, alguns questionamentos aqui que podem orientar as minhas dicas aqui, que podem até auxiliar você um pouco. Então vamos lá. De acordo com as provas anteriores, em informática, né? O que eu acho que provavelmente terá enfoque nessa prova? Então, balizando a minha fala, nas provas anteriores eu vejo que entender, saber das teclas de atalho é algo importante. Então já deve começar a estudar teclas de atalho. Deve, sem dúvida, começar a estudar funções da planilha eletrônica. No caso das funções, aí é sério, ó, não interessa se Excel ou se Calc. Comece a estudar as funções. Função C, soma, média, máximo, mínimo, maior, menor. Essas funções elas caem com certeza. Mas tem outro elemento das planilhas que cai bastante também, que são os operadores aritméticos e sua ordem de precedência. E o que é isso, Ricardo? Primeiro você faz quem estiver dentro dos parênteses, depois a potência, depois a multiplicação ou divisão quem estiver mais à esquerda. Ricardo, isso é grego, você precisa saber disso antes do edital. Teclas de atalho, esses elementos de funções, os protocolos dentro de internet, TCP/IP, IP, FTP, o próprio DNS, saber esses caras. Geralmente, as últimas provas trouxeram questões mais diretas e retas. Ou seja, se você estudar um pouquinho, você tira de letra. Então, há um padrão. Claro, eu estou usando com base as últimas provas. É legal também aqui, ó, uma pergunta. E desses caras que eu acabei de falar, quais assuntos que o teu concorrente, que os candidatos costumeiramente erram mais? Funções do Excel. Por isso que eu estou dizendo, tem que estudar. Tecla de atalho, quando a prova vem mais fácil, com aquelas teclas de atalho mais usuais, Ctrl+C copia, Ctrl+X recorta, Ctrl+V cola, aí todo mundo acerta que já vem estudando. Então não é uma tendência cobrar teclas de atalho muito difíceis, então quem estudar um pouco vai acertar. Já as funções do Excel, a parte de cálculo do Excel é algo importantíssimo. Tá, Beck, mas eu posso fazer questões da Universidade Estadual do Ceará? Pode. Que outra banca? Sesgran-Rio, a parte de planilha eletrônica, tá? Sesgran-Rio e VUNESP. Dá para encarar a parte de planilha eletrônica no sentido de cálculos. Já que a gente não tem banca, eu estou sugerindo. Tem outros elementos que as pessoas erram. Acabam errando os protocolos de internet, mas se estuda um pouquinho, pega a mão, que a decorebinha é fácil. E aí a parte de hardware, a parte mecânica do computador.
que é memória RAM, o que é processador. Se isso estiver contemplado no teu edital, saiba, será um fator determinante, um fator que as pessoas acabam errando, que é o que eu estou respondendo aqui. E como você pode evitar esses erros? Já de bate-pronto, entendendo o funcionamento dos principais componentes de hardware, quem é e informações a respeito do componente, quem é o processador e suas características, a memória RAM e suas características, o disco rígido ou HD e suas características. Fundamental saber disso. Para o Excel, toda a parte de cálculo com operadores, que é com símbolos, e as funções, tem que saber. E para a internet, claro, por que não? Os protocolos, saber entender essa relação. A sequência aqui, eu tenho a pergunta: como que eu avalio as últimas provas do concurso e o que pode pegar o candidato de surpresa? Eu avalio as provas como fáceis e inteligentes. Tá? Há concursos que eu digo assim, prova impossível. Não, eu vejo aqui provas fáceis e inteligentes, onde você tem uma sequência lógica da banca que é respeitada. Então eu vejo que é uma prova honesta, não é aquela que diz, pô, mas informática é uma loteria. Não vejo isso no nosso concurso, não vejo. Porém, óbvio, vejo questões mais pesadas. O que poderia pegar você de surpresa, enfim, seriam questões de segurança, como worm, vírus, botnet, spyware. Nossa, cara, fala em português. Pois é, os termos eles são em inglês. Alguns em português, como é o caso de engenharia social, que é um ataque que explora a relação de confiança entre as pessoas. Onde é que você já pode começar a estudar isso? Já pode começar a ficar preparado para isso. Em um site chamado cert.br. Lá há uma cartilha de segurança esplêndida que vai te ajudar bastante, tá? Então algo aí bem importante para nós que eu gostaria que você ficasse atento, atenta ao detalhe. E também tem uma situação aqui, ó. Uma dica de estudo para você que vai realizar aí o concurso do Sejus ou do Ceará, de agente penitenciário. Eu diria assim, separar já as teclas de atalho, porque as teclas de atalho elas podem mudar do Word para o Writer, para o Windows. Então já faria uma relação de teclas de atalho. Faria e consolidaria conteúdos de decoreba, como funções do Excel e protocolos na internet e questões de segurança. Esses nomes aí, worm, spyware. Como é que eu ia fixar esses três caras que eu acabei de falar para você? Eu fixaria da seguinte forma. Colocaria lá HTTPS, protocolo para transferências de dados com criptografia. E eu colocaria uma questão emblemática para você ver como é que ele cobra isso. Tá? Faria com Excel funções, protocolos e a parte de segurança. Não deixaria também de estudar os principais componentes de hardware, processador, memória RAM e a parte do disco rígido do HD. Tá? Assim consegui dar uma análise inicial a respeito da disciplina de informática para você e eu acho que esse é um dos grandes caminhos para você ter um diferencial na tua prova, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato, vou ter o maior prazer em te ajudar. Um grande abraço e até mais!